Todas as informações contidas nesse vídeo têm como base artigos e reportagens. Conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Em 19 de maio de 2017, em Araguaína, norte do Tocantins, o estudante de educação física Fabrício Martins Teixeira saiu de casa sem levar documentos ou dinheiro e não deu mais notícias. Ele estava sozinho em casa, então ninguém o viu saindo. A família não sabia o que havia acontecido, porque Fabrício era muito caseiro e sempre avisava para onde ia. No dia em que desapareceu, familiares e amigos planejavam uma festa de aniversário para Fabrício, que completou 24 anos no dia 21 de maio. Em 20 de maio, a motocicleta de Fabrício foi encontrada abandonada em uma rua do setor Jardim Paulista. A família procurou a polícia militar para comunicar o desaparecimento. Segundo o irmão dele, Fabrício estava ansioso para ir a uma festa da faculdade em 20 de maio. O irmão chegou a ir à festa para ver se ele aparecia, mas não o encontrou. Em 23 de maio, o caso foi registrado pela Polícia Civil na 3ª DP de Araguaína, que ficou responsável por conduzir a investigação. Em 3 de junho, moradores denunciaram um mau cheiro debaixo de uma ponte do córrego Canindé, próximo do Parque Simba, em Araguaína. Policiais militares foram até o local e dentro do bueiro do córrego encontraram o corpo de um homem já em avançado estado de decomposição, praticamente esqueletizado. A camisa que vestia apresentava diversas perfurações nas costas e na parte da frente, possivelmente causado por um instrumento pérfuro cortante. Segundo os policiais, a vítima estava amarrada com cordas e enrolada em um pano. O irmão e a mãe de Fabrício reconheceram as roupas encontradas no cadáver. Eram as mesmas que a mãe havia presenteado Fabrício no mesmo dia em que desapareceu. O irmão também reconheceu a integridade da arcada dentária, sendo pertencente a Fabrício. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Araguaína. O delegado Harrison Macedo, que investigava o desaparecimento de Fabrício, não tinha dúvidas de que o corpo encontrado debaixo da ponte, próxima do Parque Simba, era dele. A família aguardava a investigação ser concluída, mas havia muitos elementos que apontavam que o cadáver era de Fabrício. O enterro aconteceu na tarde de 4 de junho, no cemitério Jardim das Paineiras, em Araguaína. Segundo o delegado, após a localização do corpo, as investigações se concentraram em conseguir identificar o autor do crime. Fabrício não tinha histórico de antecedentes criminais. Era uma pessoa trabalhadora, íntegra, estudiosa, gostava de estar no convívio da família e tinha boas amizades. Dessa forma, de acordo com o delegado, não existia nenhum histórico que levasse à possibilidade que alguém tivesse o matado por rixa ou fator dessa ordem. Por volta das 10 horas e 30 minutos do dia 8 de junho, Iago Pereira da Silva, de 24 anos, foi preso no frigorífico que trabalhava, suspeito de ser o autor do assassinato de Fabrício. A polícia chegou até ele após conseguir a quebra do sigilo telefônico de Fabrício, que expôs a troca de mensagens entre os dois. Ao ser interrogado, Iago confessou o crime. Segundo o delegado Harrison, o assassinato foi motivado porque Iago teria feito um vídeo filmando as partes íntimas de Fabrício por cima da divisória do banheiro do frigorífico onde eles trabalhavam. Iago passou o vídeo a Fabrício e deletou. Como a filmagem havia sido feita nas dependências da empresa, em posse do vídeo, Fabrício começou a chantagear Iago, pedindo a quantia de R$ 4.000. Caso contrário, o delataria ao setor de recursos humanos e ele perderia o emprego. Iago e Fabrício passaram cerca de 2 meses negociando, mas Iago não conseguiu a quantia exigida. Por volta das 18 horas do dia 19 de maio, a pedido de Iago, Fabrício foi até a casa dele no bairro São João. Os dois se desentenderam e começaram uma discussão, até que em dado momento, Iago, segurando uma faca, golpeou Fabrício cerca de 4 a 5 vezes. Iago deixou o corpo dentro do banheiro da casa, quando tarde da noite, resolveu levar a moto de Fabrício até uma rua do setor Jardim Paulista, empurrando porque ele não sabia pilotar. Ele abandonou o veículo no local
local e, na volta, passou na casa de uma amiga para pegar um carrinho de mão emprestado com o pretexto que usaria para carregar areia. Ele devolveu o carrinho de mão no dia seguinte. Iago disse que envolveu o corpo em um pano e amarrou com cordas do varal de roupas, de maneira que coubesse dentro do carrinho de mão. Depois, levou até a ponte do córrego Canindé, próximo do Parque Simba, onde desovou o corpo. Iago seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Ele alegou que agiu sozinho, mas o delegado acreditava que Iago não teria como matar e ocultar o corpo sem a ajuda de alguém. Segundo o relato de Iago, houve uma discussão entre Fabrício e ele, que estava com uma faca e teria o golpeado em legítima defesa. Mas, de acordo com o delegado, dentro da dinâmica do crime, a perícia concluiu que todas as perfurações foram feitas pelas costas de Fabrício, tornando pouco provável de que realmente tivesse ocorrido uma luta corporal entre os dois. Após ser ouvido pela polícia, Iago foi levado para a casa de prisão provisória de Araguaína. Ribamar da Silva Souza, padrasto de Fabrício, afirmou que 2 meses antes do crime, Fabrício chegou a comentar com a mãe que um colega de trabalho havia lhe filmado no banheiro da empresa e, por isso, iria delatá-lo ao Departamento de Recursos Humanos do frigorífico onde os dois trabalhavam. Maria Ilma Martins, mãe de Fabrício, teria o aconselhado a não fazer nada. O irmão de Fabrício também tinha ciência do ocorrido. Segundo ele, Fabrício disse que iria cobrar uma indenização por danos morais e que ele mantinha contato com Iago por meio de redes sociais. Iago teria criado um perfil falso só para enviar a Fabrício o vídeo que ele havia feito. Fabrício passou a exigir a quantia de R$ 4.000 em dinheiro para não informar o que Iago havia feito ao Departamento de Recursos Humanos do frigorífico. A última conversa entre os dois ocorreu no dia do desaparecimento de Fabrício. Na troca de mensagens, Iago afirmava que havia conseguido o dinheiro para pagar Fabrício e que ele não precisava mais ir até o RH da empresa. Em 15 de junho, Iago foi denunciado pelo Ministério Público Estadual por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. Além da denúncia, o Ministério Público pediu que a prisão temporária fosse convertida para preventiva. Em entrevista para o portal O Norte, Daniel Bispo, advogado de defesa de Iago, rebateu as alegações apresentadas na denúncia feita pela promotoria. Segundo o advogado, para o Ministério Público Estadual, Iago agiu de forma cruel, premeditada e com dissimulação, mas de acordo com a defesa, ele foi motivado por um momento de forte emoção quando matou Fabrício. Para a defesa, isso não era uma justificativa para o crime, mas considerando que Iago estava sob pressão e agiu em um momento de fúria ao ser provocado pela vítima, inclusive, isso poderia ser avaliado como atenuante de pena. O advogado disse que desde março de 2017, Iago vinha sofrendo ameaças diárias e constantes pelo Facebook e WhatsApp por Fabrício. Segundo a defesa, em 19 de maio, Fabrício foi buscar a quantia que ele havia cobrado de Iago, que disse que só tinha R$ 1.000. Por isso, eles começaram a discutir e Iago desferiu golpes de faca contra Fabrício. O advogado reforçou a tese de que o crime não havia sido premeditado, destacando que na noite do homicídio, horas depois, por volta da meia-noite, Iago entrou em contato com uma amiga para pedir que ela lhe emprestasse um carrinho de mão que ele usou para desovar o cadáver no local onde foi encontrado. Para a defesa, isso descaracterizava qualquer premeditação. Ao ser questionado sobre o porquê Iago não procurou a polícia para denunciar que estava sendo chantageado por Fabrício, o advogado justificou que Iago teve medo da exposição, medo de perder o emprego e dessa forma suportou a situação até que chegou ao seu limite. O advogado também reforçou que Iago praticou o crime sozinho e garantiu que provas testemunhais e técnicas não deixavam dúvidas quanto a isso. Ao ser ouvido em juízo, Iago contou que na noite do crime, 19 de maio, estava em sua casa e iniciou uma troca de mensagens com Fabrício. Na conversa, Iago disse que podia pagar apenas R$ 1.000 da quantia exigida por ele, o que não foi aceito por Fabrício, que disse que o valor não era suficiente. Segundo Iago, Fabrício chegou em sua casa
casa bem agressivo, e por essa razão, os dois começaram a discutir. No relato de Iago, ele desferiu o primeiro golpe de faca contra Fabrício depois que ele lhe deu um soco e avançou contra ele. Ainda de acordo com Iago, mesmo após ter sido ferido a primeira vez, Fabrício continuou a lhe agredir e só caiu quando foi empurrado em direção ao banheiro. Na versão de Iago, ele agiu em legítima defesa. Após matá-lo, para não ser associado ao crime, Iago levou a moto de Fabrício empurrando até uma rua do setor Jardim Paulista, onde a abandonou. Iago transportou o corpo usando um carrinho de mão que havia emprestado. Segundo Iago, ele deixou o cadáver na calçada para que alguém pudesse ver, mas o corpo rolou e caiu no córrego, que ficava a 2 ou 3 esquinas de sua casa. Por esse motivo, Iago disse que não ocultou o cadáver, como apontava a denúncia do Ministério Público Estadual. Conforme seu relato, ele apenas abandonou o corpo no local. Em outubro de 2017, Iago Pereira da Silva foi pronunciado a júri popular pela morte do colega de trabalho Fabrício Martins Teixeira, ocorrida em maio do mesmo ano. Em 24 de maio de 2018, no auditório da sede da Ordem dos Advogados de Araguaína, Iago Pereira da Silva foi a júri popular acusado de homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, mediante dissimulação e meio cruel, além de ocultação de cadáver e fraude processual. Ele foi condenado a pena de 15 anos e 6 meses. Ainda coube recurso à sentença, mas Iago começou a cumprir a pena imediatamente. Você se lembra ou conhecia esse caso? Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, mande sugestões de casos. Isso ajuda o canal a crescer para que eu consiga sempre trazer novos relatos para vocês. Nas outras redes sociais sempre posto material complementar. Segue lá também. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.